Mas esse texto nos traz algo assim muito interessante. Eu estava estudando, lendo esse texto, e o Senhor, como é de costume, ele fala com você, ou com o pregador, com aquele que vai ministrar a palavra de Deus, e depois ele fala para a igreja, ou seja, melhor ele falar para o pregador, sendo que, por certo, ele vai falar com a igreja. E esse texto nos traz algo interessante, porque Jesus trata com muita clareza acerca de amigos. E nós observamos que o livro de Provérbios nos diz que há um amigo mais chegado do que o irmão. E eu quero falar nesta noite acerca desse texto, colocando, quem sabe, um termo, algo assim para a gente memorizar, que Deus, ele quer ser o seu melhor amigo. E nos dias atuais que nós vivemos, nós observamos que como está difícil você ter amigos. É óbvio que, se nós formos perguntar aos irmãos aqui nesta noite, alguns iriam dizer: eu não tenho amigos. Porque é essa mesma palavra que nós observamos e vemos aí fora. As pessoas dizem que não têm amigos, porque está difícil se fazer amigos. E nós observamos que Jesus, ele nos trata como amigo. Já não mais chamarei servos, mas chamarei de amigo. Então, eu quero perguntar nessa noite: será que nós temos Jesus como nosso amigo? Amigo esse que você pode sentar com ele para poder dialogar com ele, colocar as suas queixas, as suas petições? Ou você já não tem mais falado com este amigo? Ou faz muito tempo que você não estreita o seu relacionamento com este amigo? Ou faz muito tempo que você não estreita a sua intimidade com este amigo? Porque Jesus, irmãos, ele é tão nosso amigo, que você pode pensar: mas irmão, eu estou numa situação muito difícil, eu estou numa prova, eu estou na dificuldade, eu estou passando um vendaval muito grande na minha vida, e esse vendaval pode ser tanto material como também espiritual. Mas eu quero vos dizer nesta noite que Jesus nunca deixará de ser seu amigo. Porque mesmo em momentos difíceis da nossa vida, Jesus, que é Jesus, ele sempre será nosso amigo. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, você vai ver que algo muito interessante. Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 47. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz que Jesus estava, deixa eu adiantar aqui, estava a falar com os discípulos, mas tinha um dos discípulos, por nome Judas, que tinha organizado, juntamente com os homens, para que, quando ele chegasse até aquele lugar em que Jesus estava, porque as pessoas não sabiam, eles não conheciam, os sacerdotes não sabiam onde é que Jesus estava, mas ele disse: olha, quando eu chegar lá, e a Bíblia diz que eles foram com paus, com porretes, para poder ir, para poder prender Jesus. E a Bíblia diz que quando Judas chega lá, juntamente com aquela multidão, porque era uma multidão, a Bíblia vai falar acerca disso, mas tem um segredo aí: Jesus sabia que Judas iria trair. Jesus já sabia e conhecia, como conhece e sabe de todas as coisas. Mas no versículo 50, Jesus fala algo interessante, irmãos, e muito forte. Porque nós temos amigos nos momentos bons da nossa vida. Quando você está com a vida bastarda, os amigos aparecem para poder bater nas suas costas. Os amigos aparecem para poder lhe elogiar. Os amigos aparecem para poder estar com você.
Mas quando você está na dificuldade, na provação, nas lutas da vida, nas agruras da vida, os amigos se afastam de você. Mas Jesus não. Jesus é diferente. E às vezes nós falamos, é esse que é nosso amigo? É essa que é a nossa vida? Mas você vai observar no versículo 50, leia o versículo 50, no nome de Jesus. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aquele este. Então aproximou-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Glória, olha que coisa interessante. Irmãos, imagine aqui comigo aqui. Raciocine comigo nesta noite. Judas foi para poder trair Jesus. Aquele que ele o beijasse, ele seria o Messias, porque eles não conheciam. Mas quando ele chega próximo a Jesus, Jesus olha para ele, basicamente eu quero pensar aqui, nos olhos dele, fitou os olhos nos olhos de Judas, e Jesus disse: amigo, para que vieste? Mas só que este amigo, da forma que Jesus falou aqui, Jesus não falou ironicamente. Não, Jesus falou porque amava a Judas. Jesus estava dizendo para Judas: mesmo você vindo, está vindo me trair, mesmo você na condição que você está, mas eu ainda continuo te amando. Jesus disse: eu continuo sendo o seu amigo, porque Jesus estava dizendo: eu lhe dou mais uma chance. Jesus estava dizendo: eu continuo sendo seu amigo, porque lá na frente você pode se arrepender. Então, mesmo no momento difícil que Jesus estava, Jesus chamou Judas de amigo. Disse: amigo, por que vieste? Eu quero lhe dizer nessa noite, meu filho, independentemente da situação que você esteja passando, você nunca pode esquecer que os seus amigos, quem sabe, podem se afastar de você. Amigos em que você pensava que eram amigos. Mas Jesus não, ele nunca irá lhe abandonar. Jesus, ele nunca vai esquecer de você. Quem sabe aquele amigo tão chegado que você tinha, viajou e nunca mais lhe deu notícia. Mas Jesus não. A Bíblia diz que ele está constantemente conosco até a consumação dos séculos. Se você está na prova, Jesus está contigo. Se você está na luta, Jesus está contigo. Se você está na bonança, Jesus também está contigo. A todos os momentos e a todos os instantes, Jesus está, irmãos, conosco. Por que Jesus está conosco? Porque foi Ele que deu a vida, irmão, por mim e por você. Então ninguém mais entende a mim, entende a você do que Jesus. Porque Jesus sofreu, porque Jesus, irmãos, padeceu, humilhado, irmãos, entre os homens, por mim e por você. Então, tudo que você possa passar nesta vida, não chega nem uma gota no oceano do que Jesus passou. Então, Jesus passou algo muito maior. Então, quando você passa por uma luta, por uma provação, por uma dificuldade na sua vida, pode ser material e tanto espiritual, Jesus está dizendo: os amigos terrenos podem não entender, mas eu que sou amigo dos amigos, eu entendo ela, eu entendo ele. Porque Jesus, ele nos conhece. E quando você vai na Bíblia, você encontra que algumas pessoas na Bíblia que Deus chamou também de amigo. Por exemplo, Moisés, Abraão, foram homens chamados amigos de Deus. É a Bíblia que vai falar acerca disso. Foram homens chamados amigos de Deus. Você vai observar que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Ou seja, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande que a Bíblia vai registrar acerca disso.
E me desculpa a franqueza aqui, às vezes nós estamos muito distantes deste relacionamento com Deus. Estamos muito à mercê deste relacionamento com Deus. Relacionamento esse de ter essa intimidade, de ter essa amizade com Deus. Porque quando a gente vai ler o Antigo Testamento, irmãos, a gente vai observar que o relacionamento mais comum no Antigo Testamento, dá para entender acerca disso, que era, não era amizade, era inimizade. Você vai, se você for ler o Antigo Testamento, você vai entender isso. Olha o que a Bíblia diz. Tudo era dente por dente e olho por olho. Parece que havia uma inimizade, não era aquele relacionamento mais chegado, mais íntimo. Não é verdade? No Novo Testamento você vai observar quando Jesus encontra aquela mulher pecadora, né? E aquela mulher, levam aquela mulher até Jesus, e Jesus lá escrevendo na areia, não sei o que Jesus estava escrevendo, mas a Bíblia vai dizer, e os historiadores, que Jesus estava escrevendo na areia. Aí Jesus olha para os acusadores daquela mulher e diz: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, mate a mulher, faça agora um martírio para essa mulher. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que do mais moço ou mais velho, vou fazendo uma análise da sua vida, observando como é que estava a sua vida, e vou saindo de um a um. Jesus levanta a cabeça e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: nenhum. Jesus está aqui. Jesus disse: olha, mulher, vai-te em paz e não peques mais. A gente precisa, irmãos, estreitar o nosso relacionamento com Deus. Quando eu falo Deus, eu falo da pessoa de Jesus, porque João 10:30 vai dizer que ele e o Pai somos um. E a gente precisa estreitar o nosso relacionamento com Deus. Hoje, as lutas, as provações, as coisas materiais da vida, irmãos, faz com que nós vamos nos afastando de Deus. Mas, irmão, eu tenho 10 anos de crente na igreja. Meu filho, não importa. Se você não lutar, se você não se esforçar, você vai se distanciando do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. Mesmo vindo para a igreja terça-feira, mesmo vindo para a igreja na quinta, mesmo dizimando, ofertando na igreja, mas você pode estar vazio da presença de Deus. Lucas capítulo 18, versículo de número 9. A Bíblia diz que vai 2 homens ao templo para poder orar, para falar com Deus. Um fariseu e um publicano. E o que o fariseu foi lá fazer? O fariseu se coloca de pé, com aquela arrogância muito grande, e você vai entender o texto, ele chega a dizer: ó Deus, aí começa a fazer as suas colocações. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha que crente maravilhoso. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu estou no dízimo de tudo aquilo que eu possuo. Mas Deus não se agradou, não recebeu de forma nenhuma a oração dele. Porque era um hipócrita. Queria que todos soubessem que ele era dizimista. Queria que todos soubessem que ele jejuava 2 vezes por semana. Mas o publicano, irmãos, e os fariseus naquela época eram homens muito notáveis na sociedade. Eram homens muito consideráveis diante da sociedade. Mas os publicanos não. Os publicanos eram rejeitados pela sociedade, porque eram homens que trabalhavam para o governo romano daquela época e cobravam os impostos dos judeus. Imposto desses muito caro. É por isso que a Bíblia vai falar acerca do pequeno lá, do Zaqueu. Mas o publicano foi diferente. A Bíblia diz que o publicano chega e ele se prostra diante do Senhor, irmãos. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não tinha nem coragem de olhar para o alto, reconhecendo o seu pecado, a sua pequenez diante de Jesus.
Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou homem pecador. Aí eu pergunto, quem foi que o Senhor se agradou, recebeu a oração do publicano? Então, você pode dar dízimo, você pode fazer uma série de coisas na igreja. Isso é bom. Mas o essencial, irmãos, é estreitar o nosso relacionamento com Deus. É estreitar a nossa comunhão com o Senhor. Porque hoje, tudo nos empurra. Isso é verdade, acontece com todo mundo. Hoje, tudo nos empurra, irmãos, a não termos um relacionamento mais íntimo com Deus. É a luta do dia a dia. Tem que manter a família. Tem que correr atrás para poder pagar as contas. E é uma série de coisas que acontecem na nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se distanciando desse relacionamento íntimo com Deus. Amém? Mas Jesus, irmãos, Ele é o nosso amigo. Amigo esse de todas as horas. Moisés, Abraão foram homens que foram chamados amigos de Deus. O Jó também não foi diferente. Enoque também não foi diferente. Noé também não foi diferente. Foram homens também que foram chamados amigos de Deus. O Davi, Deus disse, olha, este homem é um homem segundo o meu coração. Dá para você entender isso? É um homem segundo o meu coração. Deus é quem falou isso acerca de Davi. Mas, irmão, Davi é um pecador, Davi fez isso, Davi fez aquilo, mas era um homem que reconhecia o seu pecado quando errava. É tanto que ele vai dizer lá no Salmo número 51, Senhor, não retire de mim a presença do teu Espírito. Não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Porque ele sabia, irmãos, se ele poderia ter o dinheiro que fosse, ele poderia estar no reinado melhor que fosse, ele poderia ter as melhores roupas que fosse, mas se ele não tivesse o Espírito de Deus, ele estava perdido. Ele estava morto, acabado. E a gente precisa continuar estreitando esse relacionamento nosso com Deus. E Deus está falando comigo, Deus está falando com você nesta noite. Glória a Deus. Se Deus está falando é porque Ele quer ter mais um relacionamento íntimo comigo e também com você. Então esses homens foram chamados amigos, irmãos, de Deus. Coisa gloriosa. A Jesus, vós, sede meus amigos, se fizerdes que eu mando. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Isso é forte, irmãos. Você dá a sua vida pelos seus amigos? Você pode pensar, eu tenho um amigo e eu posso dar a minha vida por ele. Tem? Difícil, irmãos, alguém dar a sua vida, principalmente pelo amigo. Já não dá pelo irmão? Imagine agora pelo amigo. E Jesus deu. Está aqui a Bíblia que está dizendo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Jesus é muito grande. O amor de Jesus é incomparavelmente, irmãos. Não dá para poder comparar o amor de Jesus. Não dá para comparar o amor de Jesus. O amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem também por você. Não dá para poder comparar. Por isso que todas as vezes que o adversário arma ciladas, muitas situações contra a minha vida e contra a sua vida, Jesus vai lá, envia, quem sabe, um anjo, que a Bíblia diz que o anjo acampa ao redor dos que eu tenho nos livra, e no mundo espiritual acontece muita coisa, e o Senhor vai lá e nos dá um livramento muito grande, e você não sabe o que foi que aconteceu. Porque Jesus, Ele me ama, meu filho. Jesus, Ele nos ama. Porque Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário. Pagou um preço de sangue.
A sua vida e a minha vida não foi comprado nem com ouro, nem portanto com prata, mas foi comprado pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Você pode exaltar a Ele nesta noite. Porque o amor dele é muito grande pela tua vida. Que essa você está aqui nesta noite passando uma luta, uma provação, uma dificuldade. E já o diabo colocando na sua mente, meu filho, já não tem jeito mais para você. Mas Jesus está dizendo, eu te amo. Glórias a Deus. Maravilha! Porque Jesus é um amigo incomparável, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. E essa inimizade que existia no Antigo Testamento, Jesus, glória a Deus, o próprio Jesus, essa inimizade que havia lá no Antigo Testamento, a Bíblia vai falar, e nós entendemos lá no livro de Colossenses acerca disso aí, que Jesus veio para poder mudar, glória a Deus, esta situação. Jesus veio para mudar essa situação da inimizade que havia no Antigo Testamento. E pagou um preço, glória a Deus, muito alto na cruz do Calvário. É tanto que a Bíblia vai falar que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Glória a Deus, Jesus estava dizendo, eu estou tirando esta barreira entre o homem e entre a minha pessoa. Glória a Deus, pagando um preço muito alto. E hoje, meu filho, você tem direito, um direito que não dá para calcular. Que direito é esse? Direito de estreitar o seu relacionamento com Deus. Glória a Deus. Há uma palavra que ela está voltada também para a adoração, acerca da rendição. Algumas pessoas tratam essa palavra rendição como derrotados, porque naquela época, quando um rei saqueava outra cidade, outra nação, ele tinha o hábito de trazer o rei daquela cidade. Ou seja, ele rendia aquele rei. Então esta palavra, muitas das vezes, é colocada como derrotada. Mas eu quero vos dizer nesta noite, que a palavra do Senhor vai nos dizer acerca disso, que nós precisamos nos render ao nosso Deus. Abra a sua Bíblia aí nesta noite, Tiago, glória a Deus, no capítulo 4 e versículo de número 7. Nós precisamos nos submeter, irmãos, a Deus, nos render ao nosso Deus. Às vezes nós nos rendemos a tantas coisas da vida, nos rendemos ao orgulho, nos rendemos ao dinheiro, nos rendemos ao trabalho, nos rendemos a muitas coisas, mas não nos rendemos ao nosso Deus. Tiago 4, 7, quem encontrou, leia aí, no nome de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Sujeitai-vos, Pois a Deus. Ou seja, sujeitar a Deus é se render diante de Deus. E o que vai dizer mais no texto? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, meu filho, diabo. Porque resistindo, ele há de fugir de você. Então a gente precisa nos submeter a Deus. Olha que coisa interessante. Lembro agora, lá em Lucas, capítulo 7, se nos falha a memória, a partir do versículo de número 36, a Bíblia vai falar acerca de uma mulher pecadora. Jesus é convidado pelo fariseu, olha, um fariseu também, para poder, não sei se almoçar, jantar, né, para poder participar de alguma alimentação lá na casa do fariseu. E aquela mulher pecadora, ela jamais, irmãos, poderia estar na casa do fariseu. Mas ela ouviu falar que Jesus estava lá. E o que foi que ela fez? Ela pega um vaso de alabastro, né, com unguento,
E ela vai, irmãos, até a casa do fariseu. Não sei como é que aquela mulher entrou ali, mas que ela entrou. Ela vai até onde Jesus estava. Segundo o texto, nos vale a crer que Jesus já estava sentado à mesa, né? Porque naquela época não sentava como nós sentamos hoje, uma cadeira na mesa, né? Mas Jesus já estava com seus pés para trás. A Bíblia vai falar acerca disso aí. E aquela mulher estava tanto, irmãos, com o seu coração de rendição, de adoração diante de Jesus, que as lágrimas caíam do seu rosto, glória a Deus, pelos seus cabelos, e a Bíblia diz que caía nos pés de Jesus, e ela enxugava, irmãos, com os seus cabelos. Ou seja, se rendeu a Jesus completamente. Se render, sabe o que quer dizer? É você chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, faz de mim o que o Senhor quer, faz de mim o que o Senhor quiser da minha vida. Glória a Deus, faz de mim, porque a minha vida pertence ao Senhor. Entregar, irmãos, de corpo e alma a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes queremos nos entregar pela verdade, parcialmente, né? Mas Jesus quer que você e eu nos entregamos a Ele, irmãos, completamente, totalmente. Que devemos entregar ao Senhor. Irmão, como é que eu posso estreitar esse relacionamento com Deus? Primeiro, ter uma vida ou uma conversa constantemente com Ele, através da oração. O irmão Pedro Valdir falou logo no início como está difícil ter uma vida cotidiana na oração. Isso é pura verdade. Então, você quer estreitar o seu relacionamento, né, a sua amizade com Jesus? Converse com Ele, fale com Ele, né, através da oração, irmãos. A gente precisa orar. Você já observou quando você está orando, as coisas começam a chegar no lugar, mas quando você para de orar, as coisas começam a sair do lugar. E coisa interessante, isso acontece com qualquer um aqui. Tem pessoas que são afetivas, ou seja, pessoas que precisam de amigos. Mesmo você sendo amigo dele ou amigo dela, se você não conversar, os dois não conversar, para a pessoa que tem esse afeto, não está bom. Então a mesma coisa é com Jesus. Às vezes, quando você não conversa com Jesus, quando você não ora, não tem uma vida de oração, né? Você que tem uma experiência nesse sentido, não está nada bom para você. Então, primeiro, precisamos ter uma conversa constantemente com Ele. Segundo, precisamos nos alimentarmos, irmãos. De quê? Da palavra de Deus. Quantos crentes, irmãos, nos dias atuais, já não mais leem a palavra, já não tem mais o hábito de se alimentar da palavra de Deus. Alguns só leem a Bíblia quando vêm para a igreja e lê a leitura oficial. Outros passam semanas e mais semanas e não têm o hábito de ler a palavra. Lê uma revista, quem sabe da cara, né? Revista Cara, a Veja, lê um jornal, lê tanta coisa, um livro de romance, mas não lê a Bíblia. Aí como é que vai se alimentar, meu filho? Não tem como você se alimentar para estreitar o seu relacionamento com Ele. Você aguenta ficar 2 dias sem ir com Ele? Ou um dia só, sem se alimentar, sem comer nada? Pode até aguentar, mas é difícil. Sente logo o corpo fraco, a cabeça começa logo a doer. Então você precisa do alimento cotidiano. Então, quer ser um crente que tem uma amizade constantemente com Jesus, ou com o próprio Deus, é preciso se alimentar da palavra de Deus. Então, senão, não há como, irmãos, estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Não tem como, a não ser se alimentando da palavra de Deus. E a partir de hoje, no nome de Jesus, faça isso. Você que não tem o hábito da leitura da palavra, fala em nome de Jesus. Eu vou começar a ler tal livro, agora ler e meditar. Porque ler por ler não vai fazer efeito nenhum, mas leia.
Medite, irmãos, coloque isso na pauta, né, da sua vida cotidiana, e você vai ver que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa gostosa é quando você busca o alimento na palavra de Deus. Porque o alimento que nós buscamos, irmãos, você não pode só depender do pregador, não, de forma nenhuma. Porque nem todo alimento que muitas das vezes é colocado, irmãos, são muitos alimentos. Então, por isso que você precisa, aqui, ó, que a Bíblia diz que para a gente buscar nela, porque nela contém o quê? A vida eterna. E terceira coisa que nós aprendemos aqui, Tiago 4,7, irmão já leu, nós precisamos nos submeter a Deus, nos colocar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas algumas barreiras nesse nosso relacionamento com Deus que pode vir a acontecer. Primeiro, o medo. O medo nos impede de ver o amor de Deus. Ou seja, o que aconteceu na cruz do Calvário, o medo nos impede disso. Você não consegue enxergar, irmãos. Olha que coisa interessante aqui. Uma pessoa, quando entende, me entenda o que eu vou falar aqui. Uma pessoa, quando entende o plano da salvação, quando ele entende o plano da salvação, dificilmente, irmãos, ele vai sair da presença de Deus. Ele pode até acontecer alguma coisa com ele e tal, ele dá uma passeadinha lá fora, mas ele, o coração, a mente, né, ele sabe que ali não é o lugar dele. Dificilmente, irmãos, ele vai se perder quando ele entende o plano da salvação. É como que um resgate, na verdade, como não é um resgate muito grande e que o Senhor, que Deus deu para as nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus. É como que alguém fez algo por você e você fica devedor daquela pessoa pro resto da sua vida. Foi o que Deus fez conosco. Então, quando você entende o plano da salvação, meu irmão, você pensa milhões de vezes de sair da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e me concede assim, me ajude. Mas eu nunca pensei, irmãos, Deus é minha testemunha, nunca pensei em sair da presença de Deus. Nunca pensei de sair da presença de Deus. Em meio às lutas, provações, não passa na minha cabeça. Eu acho que eu não nasci no meio do evangélico, né? Mas eu fico pensando, eu já nasci, mas dentro da minha mãe já nasci crente. Porque pensar em sair da presença de Deus, meu filho, nunca pensei. Né? E posso pagar caro. Mas sair da presença de Deus, meu filho, nunca vou abandonar Jesus. Sabe por quê? Porque quando você entende o plano da salvação, não tem como você pensar em sair da presença de Deus. Né? Porque hoje está assim. O irmão está passando uma luta, uma provação, aí já não quer vir para a igreja. Que negócio é esse, irmão? Deus me perdoe aqui. Né? Mas uns crentes que só a graça e a misericórdia de Deus. Está desempregado, não vai mais para a igreja. Está passando uma situação financeira, não vai mais para a igreja. Não entende um negócio desse. Né? Se fosse lá no Antigo Testamento, os discípulos, né, que foram martirizados, Estevão, que perdeu na sua própria vida, mas mesmo as pedras caindo sobre si, a Bíblia diz que ele olhou para cima e viu o quê? O céu aberto. Ó, a porta de escape, irmão. Coisa gloriosa. A gente precisa ser crentes autênticos. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Apenas, então, o medo. O medo nos impede de ver o amor de Deus. Segundo, o orgulho. O orgulho, irmãos, ele nos leva a querer controlar as nossas próprias vidas. O orgulho nos leva a querer controlar as nossas próprias vidas. Não. Se eu estivesse lá na frente pregando hoje lá no lugar do pastor, o negócio seria diferente. Se eu estivesse na frente daquele trabalho, o negócio seria diferente.
Há pessoas que eles não querem se enquadrar de forma nenhuma na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não sei como é que acontece, mas eles arrumam subterfúgios para poder não obedecer a palavra de Deus. Por quê? São pessoas que querem controlar a sua própria vida. São pessoas orgulhosas, irmão. E isso impede de nós termos relacionamento com Deus. Outra coisa que nos impede de termos relacionamento com Deus, a falta da compreensão, como eu falei aqui, do plano de salvação, nos impede de termos relacionamento com Deus. E aí a pessoa vai estar na igreja simplesmente por estar, porque achou bonito, é amigo dos crentes da igreja, é amigo da igreja, mas não é amigo de Deus. Não compreende, ou não compreendeu ainda, o plano da salvação. Aí, por isso, quando a luta vem, a provação vem, aí, meu filho, a primeira coisa que ele quer é desistir. A primeira coisa que ele quer é se afastar logo da igreja, dos caminhos do Senhor. Por quê? Não entendeu o plano da salvação. Então, nos impede de termos relacionamento com Deus. Mas quando você entende o plano da salvação, meu irmão, você passa pela luta, pela prova, o que for, meu irmão, mas você está sempre nos pés de Jesus chorando. Aleluia. Jesus me ajuda, Jesus me fortalece, Jesus me renova, Jesus, o Senhor me ama, Jesus, o Senhor não há de me rejeitar. Glória a Deus. E quando pensa que não, Jesus derrama aquele bálsamo na sua alma, na sua vida. E você continua novamente, cantando o hino da vitória, andando, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Aí quem sabe da sua luta, da sua provação, não está entendendo. Glória a Deus, e não vai entender de forma nenhuma. Porque é Jesus que cuida da sua vida e da minha vida. É Jesus, irmãos, que nos ama. Quem pagou o preço pela sua vida não foi o pastor Coronel. Quem pagou o preço pela sua vida não foram os obreiros dessa igreja. Mas quem pagou o preço da sua vida foi o próprio Jesus Cristo. Ele é que pagou o preço pelas nossas vidas. Outros podem glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se deixar eu prego até 12 horas da noite, não? Deixa eu terminar aqui. Há bênçãos, irmãos. Ou há muitas bênçãos quando nos rendemos a Deus, a Jesus. Deixa eu falar rapidinho disso aqui. Há muitas bênçãos quando nos rendemos a Jesus. Você, olha que coisa maravilhosa, né? Você é acompanhado pelas bênçãos. Primeira bênção, você sente paz. Quando você se rende a Ele, você sente paz. Tudo ao seu redor está desmoronando. E você está na paz. É por isso que o povo não entende crente. Parece coisa de louco, né? O povo não entende. Está tudo desmoronando e você está na paz. Alguém toca em você e fala, rapaz, tu está dormindo, rapaz? Acorda, rapaz. Não sabe, está na paz. Está na mansidão de Deus, tranquilo. Glória a Deus, esperando no Senhor. Aguardando no Senhor, irmão. Coisa gloriosa, maravilhosa. A segunda coisa, glória a Deus, você se sente livre, porque você já não está mais debaixo do jugo do pecado. Agora você se sente livre para adorar, para glorificar, livre para poder exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São bênçãos que nos acompanham quando nós nos rendemos ao Senhor. Você se sente livre, porque quando não se rende, aí Jesus disse, o meu fardo, me ajuda aí. Não. Pronto, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando você não se rende, o fardo é pesado. O jugo também é pesado. Isso acontece com o crente ou não acontece? Sim ou não? Acontece. O fardo pesado, o jugo pesado, irmão. A consciência. Mas quando você se rende diante de Jesus, glória a Deus, é uma bênção. Você se sente livre. Glória a Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa. Aleluia. Você se sente livre para adorar Ele, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso é glorioso, irmão. Você se sente livre. Aleluia. Glória a Deus. Já estou terminando. Louvado
seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro, experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas. Não vou falar aqui não, mas deixa eu falar sobre os homens. Abraão sentiu o poder de Deus na sua vida. Né? Pessoas que se renderam a Deus e foram abençoados por Deus. O próprio Abraão, o Josué, né? O profeta Ezequias e outros homens da Bíblia se renderam aos pés de Jesus. Né? E Deus o abençoou de uma maneira poderosa e gloriosa. Amém? Pronto, graças a Deus. Que Deus e Cristo assim nos abençoe, irmãos, nessa noite. Vamos colocar